que houve um erro básico na privatização, porque hoje, você estava falando com a Mônica agora sobre os Estados Unidos, nem nos Estados Unidos, que é o templo do capitalismo, privatiza-se as empresas de energia elétrica. Nem lá. Muitas empresas estaduais são públicas. Por quê? Por que eles não privatizam? Porque não adianta privatizar uma empresa se não haverá competição, não haverá concorrência. Você privatiza porque aí depois vai ter competição e o consumidor será beneficiado. Se não tiver competição, que é o caso, é impossível tecnicamente ter concorrência na energia elétrica. Só pode ter uma empresa. Você não tem como ter duas. Não existe. É sempre uma. Você privatiza, deixa de ser um monopólio do Estado para ser um monopólio privado. E aí é muito ruim, porque sendo um monopólio privado, o novo dono, ele está com a faca e o queijo na mão, ele faz o que ele quer. Ele impõe o preço que ele quer, ele reduz os investimentos, manda todo mundo embora, se quiser, ele objetiva maior lucro. A gente viu um caso muito clássico e típico no Amapá. Tivemos um apagão enorme no Amapá alguns anos atrás. Sim. Por causa disso, porque os donos estavam querendo aumentar o lucro e não queriam mais fazer investimento, nem nada. Bom, então, como que você atenuaria isso? Você pode atenuar isso, mas atenuar apenas se você tiver uma boa agência reguladora. Uma boa agência reguladora, ela poderia defender os consumidores e pressionar as companhias para que fizessem os investimentos, não mandassem todo mundo embora com objetivo de redução de gastos, etc. Mas isso não acontece. A ANEEL, que é a agência reguladora, ela foi completamente dominada pelas empresas. Ela foi sequestrada pelas empresas. Hoje a ANEEL é totalmente comandada pelas empresas de distribuição de energia elétrica do Brasil. E claro que as mais poderosas, as que faturam mais, são as que mandam mais, como, por exemplo, a Enel. Então, veja, a situação é horrível para nós, consumidores, porque a Enel não tem interesse nenhum em melhorar a situação para nós, porque o que ela quer é aumentar o seu lucro. É isso que ela quer. E então a agência reguladora também não cobra nada dela, então acontece isso que aconteceu. Eu queria ver com o Eduardo 2 pontos, Eduardo. Um foi a tentativa do então prefeito Fernando Haddad de enterrar os fios aí, parece que havia interesses econômicos aí da Enel para não enterrar. E segundo, essa questão do corte de funcionários. Qual que é a métrica para saber qual é o número adequado de funcionários, não apenas em tempos de normalidade, mas sabendo-se que teria pela frente aí essas mudanças climáticas? Oi, Darcy, primeiro quero agradecer o convite aqui, agradecer essa divisão de tela aqui com o Paulo Feldman, eu fui presidente aqui da Eletropaulo 95 a 97, salvo engano meu. Eu sou funcionário da empresa até hoje, desde 87. Então eu vivenciei a empresa estatal, passei por todo esse período e cheguei até hoje. Respondendo ao que o Nassif falou, primeiro enterramento de cabos, o custo é altíssimo, Nassif. Por que que não ocorre isso? A pergunta é quem paga a conta. Essa é a pergunta que fica no ar. Até pouco tempo atrás, girava em torno de 12 vezes o valor da rede aérea para a rede subterrânea. Então, a rede subterrânea era 12 vezes mais cara. Nos últimos tempos, me disseram que chegou a 30 vezes esse valor. É um absurdo. Então, quem paga essa conta? Essa é a dúvida e a questão a ser solucionada, para colocar a rede debaixo da terra. Mas eu diria para você o seguinte, eu já vi, e no período áureo aí, que eu passei na empresa, eu vi a rede aérea funcional. Né? Então, se você me permitir, eu queria falar um pouco sobre isso. O Paulo falou sobre a agência reguladora, e ela, desde o nascedor, ela foi criada no período da privatização para justificar exatamente isso. Qual era a dúvida do cidadão comum? Espera aí, se o setor privado vai tomar conta, quem que vai regular minha tarifa e quem que vai
cuidar da manutenção, da fiscalização da rede? Né? Quem é que vai fiscalizar? Então foi criada uma agência que tem esse papel a cumprir, esse objetivo a cumprir. Não faz. Deixar claro aqui que não tem fiscais suficiente para fiscalizar a rede, não tem condição de fiscalizar sequer o DEC-FEC, que é uma métrica que eles utilizam para falar se a rede tem qualidade ou não tem. Não tem condição. E aí, Nassif, o que é um ponto... Eu vi a Mônica falando há pouco sobre transição energética, quem deveria estar discutindo isso, mobilidade elétrica, cidade inteligente, e a gente está com esse paradoxo. Como que eu falo nisso se eu não tenho nem energia na tomada na hora que eu estou em casa? Né? Eu fiquei 2 dias no escuro, moro no 15º andar, tenho 2 bebês em casa, e ficar subindo e descendo para fazer as coisas foi um caos. Tem pessoas idosas lá no prédio, sofreu uma barbaridade, então foi um caos total. Por que chegamos nisso? Tem pessoas idosas lá no prédio. Ao longo do tempo, Nassif, a ANEEL, dentro do modelo, que já nasceu falido, o modelo de privatização, ele foi colocado o seguinte: tudo que é CAPEX, tudo que é investimento, tudo que é novo colocado na rede, na revisão tarifária entra na tarifa de energia elétrica. Tudo que é investimento. Tudo que é manutenção, ou seja, se eu tirar um parafuso e colocar um parafuso, isso não entra na métrica da tarifa. Isso já está remunerado no dia a dia ali na conta. Bom, os financistas aí, as pessoas que cuidam da área financeira das empresas, acharam uma saída. Se eu tenho que cuidar da rede, eu tenho uma qualidade medida por conjuntos elétricos, DEC e FEC, que são grandes áreas, né, de circuitos elétricos que tem que ficar ligado. Então ele estabelece, vou falar hipoteticamente aqui, no meu circuito lá onde eu moro, que é o Monumento 104, ele tem que ter 5 horas por ano, no máximo, de desligamento e, no máximo, uma frequência de 5 desligamentos no ano. Então, se essa é a métrica, atingiu isso, nota 10 para ele. Não atingiu, pontinho negativo. Ora, colocaram os técnicos lá para discutir, falaram, quanto que eu vou investir? Você falou antes da nossa entrada sobre a questão do investimento. Se quando eu invisto, que eu coloco algo a mais na rede, eu recebo isso remunerado na tarifa, o que as empresas começaram a fazer? Em vez de fazer as manutenções, na época do Paulo, lá atrás, a gente tinha 12 caminhões dentro de uma seção de manutenção preventiva e 2 de corretiva, que era emergência. Inverteu-se. Hoje você tem 1 de manutenção preventiva e 12 de corretiva. O que é isso? Foi instalado nas redes RAs, religadores automáticos, que seccionam o circuito, deixando parte dele só desligado, em vez de fazer manutenção preventiva no circuito como um todo, quando falta luz, manda uma equipe de emergência pontualmente resolver o problema. E aí evito troca de cruzetas, troca de cabo, poda de árvore, uma série de questões que é onerosa, que precisa de mão de obra. Uma equipe de preventiva tinha 8 homens, no mínimo, dentro de uma equipe. A equipe de emergência, 2 homens. Então, é uma questão de economia mesmo. Só que esse modelo funciona quando? Quando você não tem um cataclisma, um ciclone extratropical que atingiu vários pontos ao mesmo tempo. Muito tempo sem fazer manutenção, as cruzetas degradadas, a rede carcomida, a poda mal feita, vem um vendaval desse e colocou tudo abaixo. Ok, foi algo extremo? Foi. Árvores caíram na rede e isso não teria como evitar o rompimento de cabos, é fato. Mas muitos dos problemas que ocorreram foi desligamento por cabo tocando um no outro por causa do vento, cruzeta partindo porque está degradada, podre, galhos de árvore tocando na rede e tirando o circuito fora. E aí, a parte que você perguntou, até para já responder e passar a palavra de volta para ti. A mão de obra. A AES cometeu o mesmo erro lá atrás. A AES era a empresa anterior que detinha a concessão. Em 2014, teve um ciclone idêntico a esse e ocorreu a mesma coisa. É só os internautas aí pegarem na internet, no Google, vai ver que teve um cataclisma como esse em 2014. O que ocorreu? A AES começou, de 6 mil trabalhadores que tinha na época, contratar e voltou para 8.050 funcionários. Quando chegou agora em 2019, que entrou a Enel, ela inverteu esse jogo aí, e quando eu falo funcionário próprio, são funcionários com melhor especialização e com melhor capacidade de análise e de resposta para soluções emergenciais. Investiu na terceirização,
mão de obra mais barata, trabalhadores aí que recebem menos de um salário mínimo e meio, e com alto turnover, ou seja, não tem memória técnica na terceirizada, e reduziu de 7 mil empregados de quando a Enel pegou a empresa para 3.900 próprios. Então, perdeu memória técnica, a mão de obra que tem capacidade de resposta rápido, investiu-se em terceirização. Então, em números, quando se pergunta, e como que está a qualidade da rede? DEC-FEC, está ok. Porque faz esse controle em média do que está acontecendo no circuito. Aí, quantas equipes tem? Sempre que pergunta, a empresa coloca aí acima de 10 mil pessoas, porque ela inclui esses 3.900 técnicos capacitados, gabaritados, e mais um monte de terceirizadas que são colocadas para apagar incêndio. Na verdade, muitas vezes, vai no local, não tem capacidade de solução, tem que ir uma equipe própria para resolver o problema. Então, nós estamos vivendo uma tempestade perfeita na questão do investimento, na questão da manutenção e na redução do quadro. Se isso não for revertido no modelo, se não mexer no modelo, não adianta a Enel ir embora e vir outra. Quem vier vai seguir esse modelo falido. Tem que trocar o modelo do setor elétrico que está falido.